Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal, sejam muito bem-vindos a esse Chá das 5 com o professor, né? Sábado, Chá das 5 é no sábado. Espero que todos estejam tendo aí um ótimo final de semana, com o sábado sendo aquele dia preparatório de atividades, né? Para domingo poder descansar um pouco, né? Para quem pode, é ótimo, né? Então, espero que esteja sendo assim maravilhoso para todos vocês. Bom, como é de costume, eu tenho aqui separado questões dessa semana. Sempre muito feliz com os comentários, perguntas, dúvidas que vocês fazem. Bato sempre na tecla. A maioria esmagadora de quem comenta em nosso canal são pessoas com comentários extremamente respeitosos e efetivamente dúvidas, perguntas, coisas que as pessoas realmente querem saber. Então vamos tentar aí responder. E também no que tange aí a questão de, às vezes, recomendações, sugestões, também queremos ler aqui. Vamos começar inclusive por uma dessas mensagens. Mensagem do Lucas Liedio. Professor, o senhor possui piano e ou teclado em casa? Pois poderia fazer um vídeo tocando para nós uma música de vossa escolha na garagem com flash ao fundo e aquela bela imagem da natureza do local onde o senhor reside. Seria épico um vídeo assim. Lucas, em primeiro lugar, essa semana, né? Nessa sexta-feira, o Histórias da Era de Ouro foi justamente feito. Eu fiz aquela brincadeira, comecei tocando, né? Eu gravei esse vídeo já faz alguns dias. Eu gravei aquele vídeo num domingo, final do dia. Depois a gente tá bem tranquilão, né? Tomando ali um aperitivo, não sei o que. Eu falei, eu vou gravar aqui um negócio para ficar mais divertido. Mas a sua ideia é ótima. O que eu gostaria, se eu pudesse, seria aqui na garagem. Aqui nós não temos internet boa aqui. A internet aqui na minha casa não permite fazer uma live, fazer nada nesse sentido. Por isso que as lives eu sempre faço na escola. Mas se fosse possível, eu gostaria de fazer, na verdade, uma live nesse formato que você está falando, né? Eu colocar aqui na garagem um piano. Eu tenho um piano digital grande, né? Piano bom, 88 teclas, mas é digital. Colocaria aqui na garagem, junto aí do flecha e tal. Montaria aqui de uma maneira que ficasse bonito. E faria aí, tocaria um pocket show. Faria umas, sei lá, 5, 6 músicas aí para vocês. Algumas coisas minhas, algumas coisas aí que eu gosto de tocar. Gosto muito de tocar Wave, do Tom Jobim. Gosto muito de tocar um standard aí chamado All the Things You Are. São If You Could See Me Now. São músicas que eu toco bastante. If You Could See Me Now, antiga, Tadd Dameron. Não ouvi dizer que hoje em dia tem aí alguma banda, alguma coisa, fez uma música com esse mesmo título. Não tem nada a ver com a moderna, não. E aí eu toco essas coisas, mas talvez eu grave e não faça ao vivo. Eu queria fazer ao vivo, mas talvez eu faça sem ser ao vivo, sim, aqui, tá? Obrigado pela sugestão. E claro que se eu fizer isso efetivamente, tenho que tocar Crazy Little Train, o que mais? Hell of Codes, que era a música de abertura da vinheta antiga, né, de 2017, e algumas outras aí que aparecem aí tocando, que são minhas, na verdade, né. Agora vem aqui, eu acredito, suponho, que aqui é algum inscrito que está usando aqui, ou está usando o YouTube em nome da esposa ou em nome da filha. Só pode ser, porque aqui, esmagadoramente, 100% dos comentários são sempre de homens, né? Nunca nenhuma mulher fez um comentário aqui no nosso vídeo. Então aqui está Sandra Abelinha, com certeza, acredito eu que é alguém que está usando o YouTube logado no nome da esposa ou da filha, né? Professor, avise com uma certa antecedência as viagens. Se puder, vou me programar para encontrar, pois quero muito tirar uma foto com o senhor e o flecha e dar uma sentada no posto do condutor para sentir esta emoção. Parabéns por esta obra de arte que o senhor faz semanalmente. Bom, não sei como me dirigir a você, não sei seu nome, mas muito obrigado pela mensagem. E vou aproveitar
esse é o recado para falar. Eu tenho sempre falado, nós vamos fazer passeios, muitas pessoas continuam escrevendo, queremos fazer e tal. Hoje eu vou falar um pouquinho assim, mais organizado. Já falei esses dias, eu vou fazer uma coisa, quero fazer uma coisa, se Deus permitir, se tudo der certo, quero fazer uma coisa muito organizada com vocês, tá? Data marcada, coisa assim de 30, 40 dias antes, para que todos possam se programar, estar presentes. Eu quero fazer um encontro dos inscritos do canal. Essa é a ideia. E o encontro dos inscritos do canal vai ser com o ônibus, claro. Se eu já tivesse a carreta, eu colocaria o ônibus em cima da carreta, chegaria lá de carreta com o ônibus em cima, lá poderia tirar o ônibus, a gente passearia. Mas pela falta da carreta eu vou só com o ônibus. Mas é o encontro dos inscritos do canal. Eu quero começar fazendo isso aqui, em volta de São Paulo. Quando eu falei lá atrás já de uma ideia que eu estava de pegar um pessoal lá na Estação da Luz, sair de lá, já teve comentário na época aí um pouco mais pessimista, que ia dar errado, que não podia, que a SP Trans ia fazer isso ou aquilo, não sei. Vou tentar me informar e quero fazer uma coisa sincera, um encontro de amigos, né? Vamos fazer isso sem ofendermos nenhuma lei, né? Mas fazer uma coisa boa. Então eu quero fazer isso aqui na nossa região, entre São Paulo, Sorocaba, Jundiaí, por aqui. E quero ir para algumas localidades que eu gostaria de viajar com esse ônibus e que são locais emblemáticos para as linhas da aviação Cometa. São eles: Curitiba, Belo Horizonte, Poços de Caldas, Rio de Janeiro. Essas 4 localidades eu gostaria de ir, e se Deus permitir eu vou com o 7239. E aí eu vou avisar bem avisado, e a gente vai nesses locais, a gente vai marcar bem marcadinho para quem é inscrito, gosta, acompanha os vídeos, quer encontrar com a gente lá. Nós vamos marcar o dia, o horário, o local certo para lá nós nos encontrarmos e fazermos esse mesmo, vamos chamar assim, evento que nós queremos fazer em São Paulo, vamos fazer nesses locais também, no mesmo formato, tá? Inclusive aí Belo Horizonte, tem gente me devendo churrasco aí em Belo Horizonte, hein? Tem gente aí que já falou, quando eu for vai ter churrasco bom, só quero ver, hein? Eu vou. Vamos lá, gente. Marcelo Zanata. Professor, o que o senhor acha da obrigação do exame toxicológico? Comenta no chá das 5, se der. Bom, é um desses tópicos espinhosos, um desses tópicos polêmicos, né? Mas decidi colocar aqui, Marcelo, o seu pedido para fazer, né? Acho que às vezes a gente tem que também dar um pouco a cara a tapa e falar a opinião. Como eu falo de tantas coisas aqui, tem gente que fica meio ofendido, até deixa o canal, outros concordam. Então, a minha opinião é a seguinte: é o tipo de assunto que tem que ser pautado de diversas formas, né? Existem várias faces para comentarmos, para poder falar a respeito disso. E quando a gente fala desse assunto, aí nós nos deparamos com uma situação. Tá chegando aí um intruso aqui na nossa gravação. Vem aqui, meu filho, dá um oi aqui. Dá um oi ali. Oi. Fala seu nome, se apresente. Mas é por causa que a Giovana, eu só vim aqui porque a Giovana chama pra você vir comer pão de alho. É pra eu comer pão de alho? É. Então vocês me deem licença um minutinho, que minha filha tá me chamando pra comer um pão de alho que ela fez. E eu já volto aí com vocês. Eu já volto, viu? Muito bem, meus amigos. Pós-pão de alho, né? Garlic bread. Dá pra acreditar? Eu gosto desses momentos assim, que o canal mostra a vida como ela é, né? Viram aí meu filho Bruno vindo me chamar preocupadíssimo, ele vem muito sério nesses momentos. Vamos retomar que o tópico é sério também aqui. É até bom eu poder falar isso aqui, porque às vezes em uma roda de conversa fica complicado, você começa a falar, você já é interrompido, você não conclui o raciocínio e já tem gente dando outras opiniões. Exame toxicológico. Sim, é ótimo. O princípio é maravilhoso. O princípio do negócio é maravilhoso.
Agora, duas ressalvas. Uma, eu tenho certeza, o Brasil não está preparado para isso hoje. E a segunda coisa, será que esse modelo que é feito seria o melhor modelo? Bom, então vamos tentar explicar o que eu quero dizer com isso. É ótimo porque tudo que puder ser feito para inibir a possibilidade de pessoas que na verdade não são motoristas, são criminosos. E nós sabemos que em qualquer profissão existem os bons e os maus profissionais, qualquer profissão. Então, entre motoristas profissionais, né, motoristas que trabalham, ganhando a vida dirigindo, é só a gente pegar a estrada aí que a gente vai encontrar no dia a dia profissionais ótimos, profissionais péssimos. Aí qualquer um de nós que dirige com responsabilidade, quando a gente está na estrada, a gente vê. Um dia desses eu vinha com a Frontier, que é um carro que eu teria condições de andar praticamente na velocidade que eu quero, porque o carro está todo em ótimo estado. E o motor é possante, então eu podia andar 170, 180. Inclusive, quando eu fiz algumas viagens aqui pela América do Sul, em locais que havia possibilidade, retas muito grandes e não havia limite de velocidade estipulado, eu andei dessa forma com as caminhonetes para sentir a caminhonete, andei em altíssimas velocidades para sentir a caminhonete, porque ali não havia nenhuma jurisdição me proibindo, né? Mas aqui eu respeito muito a velocidade. Eu vim aqui Castelo Branco, quem é aqui da nossa região, estava voltando de São Paulo um dia desses de Frontier, e ali do começo da Castelo, né, Vila dos Remédios, até o pedágio aqui de Itapevi é 100 por hora o limite. E eu vou então no limite. Estava no limite. Só que o trânsito pesado, tudo, então estava no limite, mas eu estava na faixa da esquerda ultrapassando alguns carros. Eu estou sempre atento no espelho, que se vem alguém querendo andar mais rápido do que eu vou para a direita. Independente de eu estar no limite ou não, porque não sou eu que vou determinar a velocidade que o outro vai andar. Se ele quer andar, ele que ande. O que me surpreendeu é que normalmente quem vem forçando a ultrapassagem desse jeito, normalmente é quem está aí nesses Porsche Cayenne, tá nessas BMW X não sei o que, enfim, esses carros aí de quem solta a pipa no ventilador, de quem aprendeu a jogar bolinha de gude no carpete, sabe como que é? Estou falando aqui bem a sinceridade que eu vejo. Esse tipo de carro, né? Aqueles farol de xenon, né? Quando eu vejo chegando atrás, eu falei, lá vem encheção de saco, deixa eu sair logo para o apressado ir embora. Para minha surpresa, era um caminhão Iveco, no truque, branco, vazio. E ele me empurrando, veio atrás mesmo, eu a 100 por hora, saí e ele foi embora. Tchum, foi com um tiro. Quer dizer, seja como for, o limite do caminhão não era 90 por hora ali, era 90 por hora. Então, só por isso ele já está infringindo as leis, né? Existem outras questões. Então, você ter medidas para controlar motoristas, você sempre vai cair naquela questão. A lei só é dura para quem está fora dela. A lei só é dura para quem está fora dela. Eu não uso drogas, não tenho problema nenhum com isso. Pode fazer quanto exame quiser em mim, que não vai dar nada, eu sei que não vai dar nada. Agora, quem tem problema com isso, vai ficar com medo, né? Então o princípio do negócio é ótimo. Agora, onde que está o negócio que no Brasil não dá certo? No Brasil não dá certo por quê? Não é justo você onerar o motorista quando ele vai renovar a carta, como eu tenho que fazer, já fiz esse exame da última vez. Não é justo eu ter que pagar, eu paguei aqui em São Roque R$300, não sei por aí quanto que é. R$300 para fazer o exame. Então quer fazer, o sistema público de saúde teria que ter uma condição de fazer isso, ou vai fazer, eu fui numa clínica aqui da cidade que faz. Vou lá, faço isso daí, sei lá, o Detran que paga, não sei. Não é justo fazer eu pagar. Já chega que antigamente, para nós transferirmos um carro, você só precisava tirar decalque do chassi, né? E levava o carro lá na delegacia para ser visto lá por um vistoriador. Hoje em dia você já tem que pagar uma vistoria particular. Então, quer dizer, transferir carro você tem que pagar a vistoria particular. Fazer exame toxicológico você tem que pagar o exame. Então eu começo a acreditar que isso, ao invés de ser uma coisa realmente para elevar o nível do profissional, na verdade é um lobby para que um grupo de pessoas que são os que
são os registrados lá para fazer o exame, esse pessoal vai ficar rico. Porque se de uma hora para outra todo mundo que tem carta profissional tem que fazer esse exame, imagina o negócio lá estava indo à falência e daqui a pouco está cheio de gente lá fazendo exame, né? Raspar um pouquinho de pelo da sua perna e pronto, né? Então isso que eu acho errado, a maneira que é feita. E não tenho provas, é difícil a gente falar sem provas, né? Mas eu ouvi dizer de uma pessoa que teve problemas para passar no exame e pagou um valor de R$ 5.000 e teve o exame aprovado. Então, você não ouvi falar isso aqui em São Roque, hein? Porque se São Roque é pequeno, senão já vão falar que eu estou falando de alguma... Né? Se fosse em São Roque, é a mesma coisa que eu falar o nome do lugar, né? Mas eu ouvi dizer aí no mundo, tá? Aí eu digo para vocês o seguinte, não duvido, porque no Brasil essas coisas acontecem mesmo, né? Ah, não é só no Brasil, em outros lugares também. Tá, em outros lugares também, mas Inglaterra, Alemanha é menos. É menos, tá? Brasil, Turquia, o negócio é mais complicado. Mas enfim, então quer dizer, eu não concordo com a maneira que é feita, tá? Eu acho que o Brasil não está preparado para isso, não é a hora. Até porque, na minha visão, é o tipo de coisa que nós temos problemas mais importantes para resolver antes disso. Tá? Nós temos que dar mais estrutura para as estradas, tem que conseguir ter um sistema de estrada que nós não paguemos tanto pedágio, ou que o pedágio seja um valor muito mais baixo. Então, eu não concordo com a maneira que é feito aqui no Brasil, e na minha visão o Brasil não está pronto para isso. Resumo da história. E quando eu falei, será que é a maneira certa? Por que eu falei isso? Será que é a maneira certa? Porque, na minha visão, não é a maneira certa, né? Eu acho que não é uma questão de você ir lá e fazer o exame toxicológico quando você vai renovar a carta. Porque não sei quanto tempo que leva, eu nem fui ver uma coisa dessa, porque, volto a falar, graças a Deus, eu não tenho esse problema. Mas a pessoa deve saber uma manha aí de ficar tanto tempo em abstinência para daí conseguir fazer o exame. Não sei se é assim que funcionam as coisas. O que eu digo é que tinha que ter um sistema do policial te parar e ele fazer o exame igual tem o bafômetro. Isso aí é uma coisa que eu sempre falei, né, sobre o bafômetro. Veja, na Inglaterra existe o bafômetro, mas existe uma tolerância. Então o que a gente chama na Inglaterra de a pint, que é um copo de cerveja, né? O copo de cerveja na Inglaterra tem 568 ml, que chama-se pint. Então você tomar uma pint, seja de cerveja Pilsen, que a maioria de vocês gostam, ou de cervejas mais fortes, do tipo que eu gosto, né, que seria uma stout, coisa assim, que agora virou moda aí, né? Agora a molecada, os caras barbudo, tatuado, com o pé rapado, vivem falando desse tipo de bebida, né? Porque acham que é moda, né? Mas não é moda. Aqui eu morava na Inglaterra e lá você dividia a sociedade em dois grupos, né? Você dividia a sociedade em quem tomava o que a gente chama na Inglaterra de ale e quem tomava lager, que é a Pilsen brasileira, né? E eu sempre gostei de ale, não adianta. Então na Inglaterra você pode tomar uma pint of ale, que seria na Inglaterra a minha cerveja favorita, né? Samson, em Londres. Então, eu gostava de tomar pint of Samson, posso tomar aquela cerveja, subir num carro, subir num caminhão e dirigir, que se a polícia me parar, vou assoprar e vou estar dentro da lei. Two pints, desculpa, problema. Mas uma só, sem problema. Aqui no Brasil o negócio é zero, né? Se eu tomar uma cerveja, uma cervejinha vagabunda, porque no Brasil até isso, né? Cerveja 350 ml, né? Pra mim 350 ml quando eu viro já acabou, né? Mas tudo bem. Uma latinha dessa de cerveja você já perde a carta, né? Já toma multa. Então, eu sempre falei isso, quer dizer, o negócio é tão rígido com cerveja, né? E se a pessoa usou cocaína, aparece no bafômetro? Eu não sei, eu não entendo do assunto. Então acho que tinha que ter um teste assim, na hora, em loco. Parou o cara, falou, pode descer, vamos agora fazer um teste no senhor, vamos olhar o carro e vamos olhar o senhor também. Né? Sempre com o intuito de preservar, de melhorar o trânsito, né? Nunca com o intuito de acharcar as pessoas, tá? Essa é a ideia. Espero ter respondido ao Marcelo e a todos. Me desculpem se a minha opinião divergir da opinião de alguns de vocês. Juliano Policarpo. Ô professor, boa tarde. Sei que não tem a ver com o vídeo, mas conta pra gente sobre a sua ligação com a Inglaterra. Você já morou lá? Etc. Abraço, assisto todos os vídeos. Juliano Policarpo, sou de Congonhas,
Minas Gerais, e atualmente moro no Espírito Santo, na cidade de Serra. Interessante, eu estava falando de Inglaterra agora, nem lembrava que ia ter esse comentário. Juliano, obrigado pelo seu comentário. Congonhas, interessante. O Fenemê que eu tive aqui, ele era dessa cidade, viu? Ele, quando chegou aqui, na carroceria ainda estava escrito isso. Então vamos contar um pouquinho de Inglaterra. Gosto muito, estava aqui já falando, né? Eu, quando criança, a minha família, por parte do meu pai, é austríaca. Meu pai foi a primeira meia geração nascida no Brasil, porque os irmãos dele eram 8 irmãos, né? E a metade dos irmãos nasceram ainda na Áustria. E meu pai, como era o mais novo, e os 2 antes dele, né? Meu tio Paulo e minha tia Alzira, esses 3 nasceram aqui no Brasil, nasceram na cidade de Botucatu, que meu avô, quando veio da Áustria, foi morar em Botucatu em 1912. Foi com a minha avó e tudo mais. Aí existia essa questão assim, ligada à Alemanha, em casa, né? Meu pai batia muito, né, de Império Austro-Húngaro e tal, né? Seu avô era austríaco, né? Tem que falar alemão, tinha essas coisas. Eu não falo quase nada de alemão, praticamente nada. Mas eu ganhei um violãozinho quando eu tinha uns 8 anos de idade. E ali eu comecei a tocar umas musiquinhas. E na época, o que estava na moda já não era muito o que eu gostava, assim. O que estava tocando ali no começo dos anos 80 já não me chamava muito a atenção. Mas apareceu lá em casa um disco que era de um irmão mais velho meu, um disco do Led Zeppelin, que o nome desse disco é Four Symbols. E a capa, para quem tem esse disco, já viu esse disco em vinil, vou tentar colocar a capa para vocês. Ele é um disco, quando abre a capa dele, ele é uma surpresa, na verdade, porque a capa dele é um negócio cinza com o velhinho. Vou ver se eu coloco aí em cima, não sei se está aparecendo para vocês, com um quadro de um velhinho. Só parece que é isso. Quando você abre no vinil, quando você abre isso inteiro, você vê que aquela parede é a parede de uma casa que estava sendo demolida. Então tá um quintal assim, cheio de tijolo arrebentado, e aquela parede pela metade, e só sobrou aquele pedaço de parede com aquele papel de parede cinza e o velhinho. E eu me apaixonei por aquele disco, e nesse disco tem Stairway to Heaven. Eu já fiquei louco ali, começa com Black Dog esse disco, né? Depois vem Rock and Roll, que é seguramente minha música favorita do Led Zeppelin, uma divisão rítmica aí que, inclusive, aí eu ensino pro pessoal aí quando eu estou falando de divisão rítmica em atabaques, em instrumentos percussivos, né? Aquele isso daí é som que na verdade é até africano, né? E o John Bonham estava fazendo isso na batera. Comecei a tocar aquilo ali, claro que a língua inglesa começou a me chamar a atenção. E eu fui me envolvendo cada vez mais, fiquei muito fã de Pink Floyd, muito fã de Queen na época. Aí veio a morte trágica de Freddie Mercury. Aí veio o tributo a Freddie Mercury e me envolvi ali com Black Sabbath, The Who, todas essas bandas. Na época não tinha canal, esses canais, não tinha essas TVs, né? Foi chegar no Brasil DirecTV alguns anos depois, acho que foi só em 95, por aí. Eu sei porque eu fui um dos primeiros que tive DirecTV quando teve no Brasil. Não tinha como você ter acesso a nada de outro país, muito menos internet não existia. Então nessa época, eu ia muito na Galeria do Rock, na rua 24 de Maio, no centro de São Paulo. Ia de cometa, claro. E eu comprava discos, comprava VHS com entrevistas, com shows dessas bandas. Então, essas bandas são todas inglesas, eu naturalmente passei a gostar do sotaque inglês, das cenas que eu via, daquelas coisas culturais inglesas. Então, para mim estava muito claro que o meu negócio era Inglaterra, não era Estados Unidos, né? Você também, pela idade que eu tinha, você começa a viver aquela certa rivalidade na vida, né? Para eu gostar de branco, eu tenho que detestar a cor preta. Para eu gostar de doce, eu tenho que detestar o salgado. Para eu gostar da Inglaterra, eu tenho que detestar os Estados Unidos. Hoje em dia eu não vejo
hoje em dia eu não vejo as coisas dessa maneira, né? Hoje em dia eu vejo que todo mundo pode ser feliz, gostando de tudo ao mesmo tempo, né? Mas a Inglaterra me chamou muita atenção naquela época. E aí eu já vinha estudando inglês, já estava dando aula de inglês, apesar de ser ainda muito jovem, menor de idade. E aí um dos meus alunos, você vê como são as coisas, eu dava aula para um juiz de direito aqui da cidade, aqui da comarca. Ele era meu aluno, eu era menor de idade, hein? E ele foi para a Inglaterra, e daí eu achei incrível aquilo, ele voltou, me mostrou fotos e tudo, né? Na época que foto era papel mesmo, não era no celular, não. Aí eu achei aquilo incrível, eu tinha um dinheirinho guardado, meus pais também, claro, me ajudaram, eu fui morar na Inglaterra, fui estudar na Inglaterra. Aí foram 2 anos maravilhosos da minha vida, que eu absorvi aquilo tudo. Pela minha idade, foi uma época que foi muito fácil eu pegar sotaque, tudo. Não tinha muito brasileiro naquela época fora do Brasil, então também você falava inglês mesmo o tempo todo. E aí foi um caminho sem volta. Nessa época eu ainda não imaginava que eu seria professor de inglês. Mas quando voltei para o Brasil, aí foi natural. Eu continuei dando aula mais um pouco em algumas escolas, fui coordenador de escola grande aí. E aí eu comecei a faculdade, e no meu primeiro ano de faculdade eu abri minha escola. Primeiro ano de pedagogia, abri minha escola, e estamos aí até hoje. Aí eu comecei, 2 anos depois, comecei a trabalhar com intercâmbio. Aí eu passei a levar alunos para a Inglaterra todos os anos. Então todo ano sempre, esse ano claro que não, mas até ano passado, todo ano sempre fui para a Inglaterra. Fico um período lá, levo alunos para estudarem na Inglaterra, cuido desses alunos. Desde o meu casamento, minha esposa passou aí comigo, então se torna um momento muito agradável. Os alunos não são necessariamente crianças, não. A maioria dos meus alunos são adultos, tá? Eu dou aula muito mais para adultos. Então passei a levar os alunos adultos, e daí com a esposa fica bom, porque às vezes eles querem fazer umas comprinhas, conhecer os lugares assim, de compras. Eu não tenho muita paciência para compras, aí minha esposa faz essa parte. E eu passei a me envolver também com várias ordens inglesas, de cavalaria, etc., que eu faço parte. E então quando eu estou na Inglaterra, eu estou muito envolvido com tudo isso. Essa é a minha vida ligada à Inglaterra. Por isso que eu sempre cito muito a Inglaterra, porque é um país que, modéstia à parte, eu conheço muito bem como as coisas funcionam por lá. Vamos para o próximo. Giliardi Silva Francisco. Professor, queria que o senhor comentasse sobre a sua experiência na England. Como os ingleses veem os carros e caminhões clássicos? Bom, a primeira parte já respondi. A parte dos caminhões, carros e caminhões clássicos, existem encontros, eventos, mas o inglês gosta muito de evento em movimento. Então gosta muito de chamar de rally, né? Que é o rally, que fala que não é rally, né? Rally. Então, rally com caminhões antigos, tal. Lembrando que na Inglaterra a gente não fala truck, a gente fala lorry, tá? E ônibus assim desse tipo a gente também não fala bus, a gente fala coach. São outras palavras que usamos na Inglaterra. Então, tem aí, sei lá, Vintage Lorry Rally. Então, o pessoal gosta muito disso. O que são interessante, vou tentar colocar alguma foto. Caminhões ingleses, historicamente, sempre a parte de chassi, roda, tanque de combustível, normalmente são pintados de vermelho. Então as cores assim, vermelho por baixo, em cima ele ser verde escuro ou azul escuro, são cores muito clássicas para caminhões ingleses, tá bom? E existe uma preservação, sim, e eu acho bonito que na Inglaterra é muito comum você encontrar pessoas que têm um carro só e preservam muito bem aquele carro. Né? Aqui parece que a maioria não tem nenhum, e daí pega uma pessoa que tem 10 carros, 20 carros. Aí na Inglaterra tem muita gente, cada um com um carrinho só. A pessoa passeia mesmo. É isso daí, Inglaterra. Cláudio Glória Torres. Professor, o senhor nunca me responde, mas vamos lá. Meu Deus, que mágoa. Sou insistente. O senhor pode falar algo sobre os Turbo Jumbo? Outra coisa, no CMA do senhor, os bancos são originais do carro? Um abraço, saúde e sucesso. Bom, Cláudio, desculpa, eu tento responder a todos aqui, tá? Mas, não sei, talvez é que você tenha feito perguntas talvez um pouquinho redundantes no canal. Falar sobre o Turbo Jumbo, já falei várias vezes. Aí quando eu falei sobre toda a história do Flecha Azul, começo falando sobre Turbo Jumbo. Comecei falando lá de Morubixaba, tudo mais, né? O que eu posso falar? Turbo Jumbo foi um carro que a Cometa colocou para rodar nos anos 60,
chassi Scania, naquela época a Scania estava começando o trabalho ônibus aqui no Brasil, chassi Scania com motor dianteiro, né? Então B110, B111, né? Justamente turbo é quando saiu o modelo turbo, os primeiros jumbos eram o jumbo B, que não era turbo, tá? E no meu carro, também já falei sobre esse assunto repetidas vezes, os bancos são os originais do carro. Porém, esse carro faz parte do lote de carros que passou por uma reforma dentro da Aviação Cometa, quando ela foi adquirida pelo grupo JCA. E os bancos foram reformados e tiraram o couro, colocaram esse veludo azul. Que, inclusive, um dos inscritos do canal outro dia fez um comentário muito interessante, não vou lembrar quem foi, que eu até respondi, concordo plenamente, eu penso a mesma coisa, estou muito feliz com os bancos. Falou, levando em conta calor, tudo, esses bancos são muito bons, estão bonitos. Eu também acho, estão bonitos, e eu prefiro bancos de tecido do que de couro, na verdade, nos meus carros. Quem vem querer me vender um carro, fala, ó, tem bancos em couro para querer enaltecer, eu falo, para mim é pior, eu sinto um calor infernal, para mim banco de tecido é muito melhor. Vamos lá para o próximo. Daniel Rodrigues. Boa noite, professor. Gostaria que o senhor emitisse sua opinião sobre o Nilson, né? Diplomata. Sei que o senhor é fera em flechas, mas certamente sua opinião agregaria muito. O Diplomata, ele foi um carro maravilhoso, né? Um carro que veio para marcar no Brasil. O Expresso Brasileiro imortalizou, inclusive, falo do Expresso Brasileiro, tenho que mandar meu abraço para o meu querido Lemes, que o Expresso Brasileiro, eu sei que está no coração do Lemes, foi um período da vida do Lemes, grande ex-combatente Cometa, que também trabalhou no Brasileiro. Então, o Diplomata é um grande carro, para mim, especialmente municiado aí com mecânica Scania K112, né? Porque quem é escaneiro é escaneiro, quem é mercedeiro é mercedeiro. Meu negócio é Scania, então eu prefiro ele com Scania. Estou falando que nada contra a Mercedes, mas para mim eu quero Scania, tá bom? Mercedes eu pegaria um monobloco para mim. Leonardo Santos. Olá, professor. Vi uma foto um tanto curiosa, um Flecha 2 com o uniforme da Gontijo. Poderia comentar sobre? Abraço do Rio Grande do Sul para você e família, acompanhando sempre direto do trecho. Opa, Leonardo, irmão do trecho. A Gontijo comprou o segmento Impala da Aviação Cometa. Então todos os carros que eram Impala foram para a Gontijo, tá? E foi isso que aconteceu. Então a Gontijo passou a ter vários flechas. Inclusive parece que eles têm um museu, e nesse museu eles têm um flecha preservado lá. E tem sim, flecha azul da Gontijo. Foi um carro que foi usado bastante na Gontijo nesse período, tá? Isso aí, de alguma maneira, é um pouco o início do fim, porque, né, tudo foi uma sequência, né? Vendeu a Impala, aí já foi acabando tudo. Alexandre Fagundes. Ficou ótimo aqui, na minha opinião, com todo respeito, se o senhor trocasse as rodas do Flecha com a desse cavalinho da Scania aí do lado, o Flecha ficaria muito bonito, com as rodas raiadas da Scania. Alexandre, obrigado pela sua participação, obrigado pela generosidade aí do comentário, de falar a sua opinião. Para mim é importantíssimo saber o que você pensa, mas eu tenho que compartilhar com todos para que sempre a gente... Porque essa questão de roda raiada é um negócio sério. Sempre lembrando a vocês um detalhe, eu fiz um vídeo sobre isso aí no canal. As coisas não são intercambiáveis, não dá para você tirar a roda raiada e colocar aquela roda. Não sei se vocês estão vendo essa roda aqui atrás, ó, por sorte. Essa roda aqui atrás é a roda que vai no cavalo mecânico, onde a roda raiada é desse jeito. É um buraco ali no meio, não tem roda, tá? A roda é só esse metal em volta, parece um anel. A hora que você tira a roda dali, aquele cubo inteiro raiado fica lá no lugar, o cubo não sai junto, então não dá para tirar uma e colocar outra, tá certo? Para você fazer, você tem que trocar o eixo inteiro, na maioria dos casos a gente troca o eixo inteiro, ou então muita gente fala, dá para trocar só o cubo, é verdade, dá para trocar, mas você pega eixo traseiro, nem sempre é tão fácil assim trocar cubo, às vezes não vai dar certo, mas tudo bem, poderia trocar cubo em alguns casos. Mas não dá para trocar, mesmo que eu quisesse. E no mais também esse carro aqui, ele é um K113, segunda série, ele já saiu com roda estampada, ele não é roda raiada. Então o original é o original, né? Se eu gosto mais do outro, eu sou obrigado a vender esse carro e comprar um modelo de roda raiada, que seria um Flecha 2. Tá bom? Espero ter respondido a você e elucidado isso a todos, tá? Não dá para trocar uma roda pela outra. Aquela lá a gente chama de roda 10 furos, que é a que está no Flecha.
tá? 10 furos não dá para colocar aqui. Lauro Magalhães, como sempre, ótimas lembranças, professor. Uma dúvida: esses carros que possuem o serviço de rodomoça tinham alguma infraestrutura na traseira para acomodar o lanche, bebidas, etc? Percebi que nos primeiros dias o toalete era posicionado na esquerda do carro. Será que tem a ver? Abraço. Bom, esse seu comentário é ótimo, Lauro. Eu selecionei ele para finalizar aqui o vídeo. Na verdade é assim. Tinha uma estrutura assim, aquela coisinha de guardar ali e tal, um armarinho ali atrás, tinha. Mas essa questão do toalete ser do outro lado é um negócio muito legal. Nos motores, quando o motor era BR-115, Scania BR-115, o toalete ficava desse lado, porque a tubulação dele precisava de mais espaço, lógico. E o radiador ficava do lado de lá. Então, colocava o toalete desse lado. Quando passou a ser BR-116, inverteu. O radiador veio para esse lado, então jogou o banheiro para o lado de lá. Essa que é a sacada da posição do banheiro. Agora, isso foi muito legal há pouco tempo atrás, porque teve um cidadão aí que apareceu com um dinossauro, e ele falou que era um dinossauro com ar-condicionado, que era da aviação Cometa, e deu número. O erro dele foi subestimar as pessoas. Ele deu número para o carro, falou: esse era o carro no prefixo tal. Não vou falar o número para não criar intriga aqui. E aí, nos grupos aí, Facebook, WhatsApp, virou um negócio. Um monte de gente defendendo, falando que ele é legal, que não sei o quê. Ninguém está falando que é legal, não. Pode ser legal, mas que é mentiroso, é. Aí, que ele é legal, gente boa e tal. Outros irritadíssimos, né? Falando que é uma desinformação, e eu concordo com essa visão. E aí, esse carro nunca foi da Cometa. Outros falavam: oh, claro que foi, imagina, eu sei que foi. O outro: não, nunca foi, não foi. Aí uma pessoa solucionou rápido. Ele não falou que o carro era o prefixo tal? Tá aqui a foto do carro prefixo tal. Agora dá uma olhada, o carro que era esse prefixo era um Dinossauro 1, BR-115. O banheiro era do lado de cá, o bocalzinho de água da traseira estava do lado de lá. E o dele estava invertido, quer dizer, isso era impossível ter sido trocado. O carro dele era um BR-116, que nunca foi da Cometa. E dá dó uns coitados aí, judiação, acompanhando, filmando, passando vergonha junto, né? Oh, mostrar aqui o carro original do jeito que era na Cometa. Não é, infelizmente. É isso daí, são as coisas que a gente encontra. Ah, sim, deixa eu deixar aqui um abraço aqui, muito importante. Quero deixar um abraço aqui para o Victor Vence. Victor, eu sei que você não está me vendo, mas você está me ouvindo. Eu li o seu recado em um dos meus vídeos aí anteriores e fiquei muito emocionado de saber que você acompanha o meu canal, acompanha o que eu falo aqui. Um forte abraço para você, Victor, e para toda a sua família, tá? Tenho certeza que a luz da sabedoria e do amor brilha e ilumina o nosso caminho, às vezes muito mais do que o que os nossos olhos podem ver. Tudo de bom para você, tá bom? Para você e toda a sua família. Fico muito feliz em você acompanhar meus vídeos. Tá certo? Finalizo aí agradecendo a todos vocês. Obrigado por estarem comigo, por acompanharem as nossas histórias. Semana que vem estaremos de volta aí com mais histórias do trecho, mais explicações. Por favor, comentem, façam seus comentários, façam suas colocações para que eu possa responder a todos na medida do possível. Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente e abençoada semana, um ótimo final de semana agora. E semana que vem estaremos de volta. Tudo de bom.